Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o convite do Netanyahu para o Bolsonaro para visitar Israel, né? É uma coisa ótima, a gente sabe que há uma ligação muito grande entre Bolsonaro e Israel, com Netanyahu particularmente, mas também com Israel de forma geral, né? E seria uma coisa positiva também para o Bolsonaro, porque justamente nessa arena internacional que o Lula está naufragando, seria uma bandeira de vitória para o Bolsonaro ir lá, né? E, enfim, fazer uma visita de cortesia dos brasileiros aos israelenses, prestar nossa solidariedade, porque o grosso do povo brasileiro está a favor de Israel nessa lambança com um grupo terrorista, né? Só que Bolsonaro está com passaporte retido. Como é que vai funcionar isso daí? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Peter em Ebulição e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Netanyahu convidou o Bolsonaro, né? Agora olha como é que a CNN noticia a coisa. Bolsonaro disse que recebeu o convite de Netanyahu. Não sabemos se recebeu, não viu o convite. Não vou falar, não viu o convite, então não sabemos se recebeu mesmo, né? Por que isso? Porque eles sabem que isso aqui seria uma bomba para o Lula. O Bolsonaro indo a Israel, né, representando a população brasileira em Israel, ia mostrar uma face muito mais humana do Bolsonaro, muito mais condizente com o Ocidente, do que o Lula. O Lula ultimamente só tem feito merda, né? E ultimamente uma merda muito grande, né? Esse negócio de associar os judeus ao nazismo é uma coisa que não tem cabimento, meu amigo. Em grêmio de faculdade de esquerda, em grêmio de faculdade de letras, isso já seria uma coisa forte, né? O Lula falar um negócio desse, putz grila, eu vou te falar uma coisa. Enfim, realmente pegou muito mal, e o povo brasileiro entende que pegou muito mal, né? O povo brasileiro, de forma geral, é muito favorável a Israel. Existe um laço muito grande entre Brasil e Israel. Para quem não lembra, o Oswaldo Aranha, que era o diplomata brasileiro na ONU, presidia a ONU na época, foi quem liderou o esforço para a criação do Estado de Israel. Então existe muito essa ligação histórica entre o Brasil e Israel, né? E o Lula cagou no pau completamente ali, né? Fez uma merda danada nessa situação. Bolsonaro indo para lá daria uma visibilidade para ele enorme, tanto interna aqui no Brasil quanto externa, principalmente no Ocidente, Europa, Estados Unidos, justamente mostrando que, olha só, eu estou aqui representando a maior parte do povo brasileiro que é a favor de Israel. O Lula não representa o povo brasileiro, né? É lógico, isso não muda nada em termos institucionais. Lula continua sendo presidente do Brasil, infelizmente, mas isso muda em termos de percepção internacional. É o que eu falo para vocês, esse é um grande problema do Bolsonaro. Por quê? A imprensa mundial ela só dá notícia a partir do que ela traduz da imprensa brasileira. E com isso, ela dá as notícias todas distorcidas que você tem da imprensa brasileira. Aquele monte de fake news que a Rede Globo, CNN, coisa e tal, falam sobre Bolsonaro, criticam. É por este motivo que Bolsonaro é tido como um monstro no mundo. Muita gente acha que Bolsonaro é um monstro completo, ele botou fogo na Amazônia de propósito, não sei o que lá, aquelas coisas que não tem nenhuma lógica, que aqui no Brasil a gente sabe que não é nada disso, não tem nenhum radicalismo, não teve golpe nenhum, todo mundo sabe que não teve golpe nenhum do Bolsonaro, né? Enfim, então ele saindo e fazendo esse papel, né, se apresentando lá, isso dá esse recado, é um recado difícil de esconder para a mídia brasileira, né? A mídia ocidental que confiou na mídia brasileira falou, poxa, mas vocês falaram que o Bolsonaro era tão ruim e o cara tá pelo menos defendendo o lado certo na guerra de Israel, né? Se bem que a mídia internacional também é bem esquerdista também, capaz de concordar, capaz de estar do lado do Hamas também do mesmo jeito, né? Mas enfim, de qualquer forma é bom que a percepção do público internacional vai ser muito alterada por isso daí. E aqui no Brasil também certamente faria diferença, né? O Lula, crente que ia ganhar o Nobel da Paz só porque ficou na cadeia alguns meses e foi eleito depois, né, querendo seguir o curso do Mandela, saiu falando um monte de merda em termos de diplomacia, não vai ganhar nada, ao contrário, né, jogou o nome do Brasil na lama. O Brasil sempre teve um nome significativo do ponto de vista diplomático, o nome foi jogado na lama pelo Lula, e aí agora, né, o Bolsonaro estaria numa posição melhor, seria certamente mais bem visto aqui no Brasil e lá fora, né, faria uma diferença grande essa visita, seria ótimo para o Bolsonaro politicamente isso. Tem um porém, o Bolsonaro está com o passaporte retido, né? E o Van Garten falou que ele vai pedir autorização ao STF para Israel. Isso é possível, não tem problema nenhum. O passaporte retido é para evitar uma fuga.
mas como ele está indo em uma missão diplomática, o Bolsonaro vai voltar, vocês sabem disso. O Bolsonaro poderia ter, se ele realmente tivesse feito golpe, coisa e tal, quisesse fugir do Brasil, como o Alexandre de Moraes acha, né? Ele teria ficado em Miami, lá nos Estados Unidos. Por que ele voltaria aqui para o Brasil? Não tem lógica nenhuma isso, né? Então, é possível que o STF permita. Normalmente, um juiz permitiria esse tipo de coisa. Não sei como é que o STF vai se comportar. Vamos ver, porque existe o risco, lógico, do STF ficar assim, não, porque Bolsonaro pode fugir para Israel e não sei o que lá, e lá o Netanyahu não vai fazer a extradição dele para o Brasil, coisa e tal, que é uma besteira danada. Israel tem acordo de extradição com o Brasil, e embora o pessoal lá esteja chateado sim com a fala do Lula, eles sabem diferenciar o Brasil institucional da figura porca, burra e socialista que está governando o Brasil nesse momento. Não teria essa diferença toda. Então não tem nenhum motivo para negarem essa autorização para o Bolsonaro ir a Israel, né? A não ser o motivo óbvio, o motivo político, né? A coligação PT-STF está preocupadíssima com a popularidade de Bolsonaro. Já falei para vocês inúmeras vezes aqui, é óbvio que o que eles querem, todo o objetivo dessa operação golpe do Bolsonaro, entre aspas, é justamente fazer a população perder a fé em Bolsonaro, não gostar mais de Bolsonaro. Porque se fosse prender Bolsonaro, você acha que o Alexandre de Moraes precisa disso para prender Bolsonaro? O Alexandre de Moraes ele prende qualquer um a hora que ele quer, ele não tá nem aí, já acabou. Negócio de lei, prova, evidência, isso aí ele já deixou para lá há muito tempo. Então, se fosse para prender mesmo, já tinha prendido. O que ele quer fazer é justamente tentar minar a popularidade do Bolsonaro aqui. Então, o que eu falo para vocês, do ponto de vista jurídico, não tem nenhum motivo para o STF negar essa viagem do Bolsonaro para Israel. Certamente, quando for pedido, vai ser pedido com uma coisa de ida e volta. Se o Alexandre de Moraes quiser mandar um guarda-costas com ele, ou um agente da polícia com ele, para garantir que ele vai estar sob vista do governo brasileiro o tempo todo, eu tenho certeza que não tem problema nenhum, Bolsonaro não vai reclamar disso daí. A situação só é justamente isso daí. Se o Alexandre de Moraes negar, vai ser exatamente porque ele está com medo da popularidade, porque certamente esse tipo de coisa traria mais popularidade para o Bolsonaro, não só aqui no país, como também lá fora, né? Além de ser um ato ético aceitável, um ato ético excelente, porque mostra a posição da maior parte do povo brasileiro, que é favorável a Israel, né? Vamos torcer para isso aí se concretizar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver qual é o grau de desespero que o Alexandre de Moraes tem com a popularidade de Bolsonaro. Se ele estiver completamente desesperado, ele vai negar essa licença. Se ele estiver de boa, né, ou ainda estiver no processo de se desesperar ainda, se ele ainda acha que consegue reduzir a popularidade de Bolsonaro aqui com os truquezinhos baixos dele, talvez ele permita. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.